Vamos começar agora a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, mas o Flamengo acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis. Começando com o goleiro Rossi. Bom, para mim o Rossi fez uma partida, para mim tá na lista do foi mal. A maioria das defesas do Rossi no jogo foi ele jogando a bola para frente da área, essa aqui é a verdade, tanto que uma das oportunidades que o Hulk tem é o Rossi defendendo muito mal a bola, não conseguia colocar a bola para a linha lateral. Teve um lance que repetiu o que fez contra a partida contra o Ceará, saiu muito mal do gol. Então, por mais que tenha, sim, defendido um pênalti nas penalidades, para mim não foi uma boa partida do Rossi, tá na minha lista do foi mal. Para mim o Rossi também tá aí na lista aí de foi mal. Saiu mal do gol, fez defesas para frente do gol, defesas que deveriam ter sido para o lado, e não gostei da atuação do Rossi, então para mim tá no foi mal. Próximo da lista, Varela. Bom, para mim o Varela fez uma partida apenas ok, acho que posso colocar ele na lista de mediano. Foi um jogador que não chegou tanto na linha de fundo, acho que esse fundamento deixou mais pro Gonzalo Plata, acho que o Gonzalo Plata foi esse jogador. O Varela fez mais a saída de trás e tal. Acho que não foi uma partida ruim, mas também não foi uma partida boa do Varela. Eu acho que foi uma partida apenas mediana, então tá na minha lista de mediano. Também acho que o Varela não fez uma partida nem ruim, nem boa. Foi uma atuação mediana. Foi bem na saída de bola, mas pouco, por exemplo, chegou no campo de ataque ali no terço final. Em alguns momentos teve dificuldade na marcação, em outros momentos foi bem na marcação, então para mim também está na lista de mediano. Próximo da lista, Léo Ortiz. Bom, sobre a partida do Léo Ortiz, eu gostei da partida do Léo Ortiz. Hoje eu achei o Léo Ortiz mais seguro, e também com a bola nos pés ele foi bem. Claro, não conseguiu fazer um lançamento como no jogo contra o Ceará, mas eu achei o Léo Ortiz bem seguro nos duelos físicos, na velocidade, que sempre é muito complicado quando se enfrenta adversários com jogadores mais rápidos. Eu acho que no geral foi uma boa partida do Léo Ortiz, então ele está na minha lista do foi bem. Para mim, a dupla de zaga do Flamengo hoje fez uma boa partida. O Ortiz foi bem, ganhando os duelos contra os atacantes do Atlético Mineiro, bem posicionado, fazendo uma boa saída de bola. Então, assim, a atuação muito boa do Léo Ortiz, para mim, também está aí na lista de foi bem. Então, vamos botar o Léo Ortiz na lista do foi bem. Próximo, Léo Pereira. Bom, eu também gostei da partida do Léo Pereira, assim como o Léo Ortiz, muito seguro, bem nos duelos físicos, principalmente com os atacantes do time do Atlético Mineiro. Acho que, obviamente, poderiam ter sido os jogadores mais importantes na bola aérea ofensiva, mas infelizmente a gente viu que sem o Luiz Araújo, o Flamengo ofensivamente na bola parada não agrega muita coisa. No geral, eu gostei da partida do Léo Pereira. Eu também gostei da atuação do Léo Pereira, bem nos duelos, ganhando duelos aéreos, fazendo uma boa saída de bola, ganhando disputas contra os atacantes do Atlético Mineiro. Com certeza, eu acho que essa foi a melhor atuação da dupla de zaga do Flamengo nesses 3 jogos contra o time mineiro. Não foi bem. Próximo da lista, Ayrton Lucas. Bom, sobre o Ayrton Lucas, eu acho que o Ayrton Lucas, no geral, fez um bom jogo. Ele, em alguns momentos, conseguiu dar amplitude pelo lado esquerdo, chegou à linha de fundo. Claro que, em alguns momentos, poderia ter tomado uma decisão melhor, sim, concordo. Mas eu acho que, no geral, o Ayrton Lucas conseguiu ir bem, não só ofensivamente, como defensivamente também. Ele tinha um duelo difícil por aquele lado esquerdo, e eu acho que na reta final do jogo, mesmo cansado, ele conseguiu evitar que o Atlético Mineiro chegasse bem ali pelo lado direito. Então, eu acho que o Ayrton Lucas está na lista do foi bem. Também acho, o Ayrton Lucas foi bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. No final do jogo ali, ele estava começando a ter um pouco mais de dificuldade defensivamente, tanto que sofreu um drible ali, mas se recuperou e depois deu um carrinho e tirou a bola ali de dentro da área, e foi escanteio para o Atlético Mineiro. Também achei que ele participou bem ofensivamente, nem digo chegar na linha de fundo, fazer cruzamento, e sim trocando passes com os atacantes do Flamengo, dando opção ali para o time sair jogando. Então, assim, eu gostei muito da atuação do Ayrton Lucas, e assim, o Flamengo tem uma boa disputa na lateral esquerda. Para mim, não foi bem. Próximo da lista, Everton Araújo. Bom, para mim não foi uma boa partida do Everton Araújo. O Atlético encontrou muitos espaços na entrada da área, e bom, aquela entrada da área deveria ficar para o Everton Araújo. Ele deveria estar cobrindo aquele espaço e ele não conseguiu. Com a bola nos pés, para mim ele foi mal, ele errou muitos passes.
Tem um lance que ele pode fazer um lançamento e ele segura a bola e toca a bola para trás e o Flamengo perde uma boa oportunidade de puxar um contra-ataque. Errou uns passos assim inacreditáveis no jogo, principalmente você vê, tem um na reta final da partida que é inacreditável. Então assim, na mim o Everton Araújo está na lista do foi mal. Bom, para mim o Everton Araújo teve momentos bons na partida e outros momentos não tão bons assim. Ele no primeiro tempo participou de uma ótima troca de passes e conseguiu uma finalização de fora da área. Só que defensivamente teve alguns momentos em que ele, por exemplo, tinha que estar mais perto, por exemplo, do Hulk, quando o Hulk estava recebendo a bola no meio de campo. E aí eu falo tanto do Everton Araújo quanto do Jorginho, tinha que estar mais perto do Hulk ali para não dar espaço para o atacante do Atlético Mineiro dominar a bola. E o Everton Araújo também errou muitos passes, especialmente na reta final da partida. Então, para mim, ele tá no tie-list de mediano, mas... ele vai para a lista do foi mal. Próximo da lista, Jorginho. Bom, para mim o Jorginho fez um bom jogo, tá? Eu achei que o Jorginho fez um bom jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E hoje o Jorginho pisou até na área, conseguiu finalizar numa boa troca de passes entre ele e o Pedro. Eu gostei de verdade da atuação do Jorginho. Hoje o Jorginho, principalmente no primeiro tempo, conseguiu ditar a saída de bola do time do Flamengo. O Flamengo foi muito bem. O Jorginho, para mim, fez uma das suas melhores atuações com a camisa do Flamengo. Então, tá na minha lista do foi bem. Também acho que o Jorginho fez uma partidaça. Em vários momentos ele foi muito bem na marcação contra o Hulk, ali perto da área do Flamengo. Aí ele foi muito bem, conseguiu antecipar, conseguiu tirar a bola do atacante do Atlético Mineiro, com a posse da bola muito participativo, conseguindo uns bons passes. Teve a jogada que ele troca de passes com o Pedro e finaliza para o gol. Então, assim, grande partida do Jorginho. A única questão para mim é a mesma do Everton Araújo, é que ali no meio de campo, quando o goleiro do Atlético Mineiro dava chutão, o Hulk tinha muito espaço para dominar a bola. E eu gostei muito da atuação do Jorginho, então não foi bem. Próximo da lista, Gonzalo Plata. Para mim, foi o melhor jogador em campo. Para mim, o Gonzalo Plata jogou muito bem. Deu muitos duelos pela direita, conseguiu criar várias oportunidades. É o jogador que dá assistência no gol do Everton Cebolinha. É impressionante como o Gonzalo Plata conseguiu levar muita vantagem em relação ao adversário. Gostei demais da partida do Gonzalo Plata, se movimentando muito, indo para a direita, indo para a esquerda, tentando encontrar o seu melhor companheiro. Cara, foi uma baita partida do Gonzalo Plata. O que eu lamento de hoje do Gonzalo Plata é que o Felipe Luiz tirou ele, para mim, cedo demais da partida. Para mim foi o melhor jogador e eu lamento que tenha saído tão cedo. Então tá na minha lista do craque do jogo. Bom, o Gonzalo Plata fez uma partidaça, muito bem nos dribles, ganhando duelos quanto o lateral, quanto os zagueiros do Atlético Mineiro, ganhando na velocidade, muita movimentação, conseguiu um ótimo passe para o gol do Everton Cebolinha. Então, assim, partidaça do Gonzalo Plata. E depois dele já ter jogado bem contra o Ceará, agora mais uma vez bem. O Gonzalo Plata muito bem, para mim também é craque do jogo. Próximo da lista, o Wallace. Bom, pra mim a partida do Wallace foi muito boa, tá? Ele não tá na lista do craque do jogo porque só tem como colocar um jogador ali. E não será o pênalti perdido por ele que vai mudar isso. Durante os 90 minutos o Wallace com certeza foi um dos melhores jogadores do Flamengo, se movimentou de um lado pro outro, buscava a melhor opção, nem sempre tomava a melhor decisão, é verdade. Mas eu gostei muito da partida do Wallace. É uma pena que tenha terminado com ele perdendo um pênalti que acabou eliminando o time do Flamengo, mas pra mim ele tá na lista do foi bem. Pra mim também tá na lista do foi bem o Wallace. O Wallace é muito participativo, tinha momentos que estava ali no meio, trocando passes com o Pedro, em outros momentos trocando passes com o Gonzalo Plata pela direita, chegando na área, partindo para cima, sendo um jogador que estava a todo momento querendo a posse da bola. Assim, jogo muito bom do Wallace, que demonstra que ele tem que ganhar mais oportunidade. Infelizmente, acabou errando o pênalti, mas para mim ele não foi bem. Próximo da lista, Everton Cebolinha. Bom, por incrível que possa parecer, o Everton Cebolinha fez um bom jogo. Até pela expectativa que se tinha que era nada. Até que o Everton Cebolinha conseguiu fazer um bom jogo. Inclusive marcou o gol do time do Flamengo. No primeiro tempo ele faz um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele começa a tomar decisões erradas. Mas apesar disso ele tá na minha lista do foi bem. O Everton Cebolinha voltou e voltou muito bem. Muito participativo, partindo para cima, ganhando duelos, driblando. Fez um belíssimo gol. Teve alguns momentos que tomou decisões que deveriam ter sido melhores. Teve um momento que o Everton Cebolinha era para ter dado passe para trás para o Gonzalo Plata chutar para o gol e ele deu passe para o Wallace. No segundo tempo, ele também teve uma outra jogada que eu não sei se quem estava passando era o Jorginho. E ele preferiu chutar para o gol e a melhor tomada de decisão ali era o passe.
Mas no geral eu gostei da partida do Everton Cebolinha, então pra mim tá aí no lista do foi bem. Próximo da lista, Pedro. Bom, com certeza o Pedro foi um dos melhores jogadores do Flamengo nessa partida contra o time do Atlético Mineiro. Um Pedro se movimentando muito bem, voltando, atacando os espaços, conseguindo tabelar, triangular com os seus companheiros. Teve uma oportunidade que é uma pena que ele não tenha conseguido fazer gol. Acho que foi ali os 42, 43 minutos do primeiro tempo. Se fosse gol do Pedro ali, com certeza a probabilidade do Flamengo ter se classificado era enorme. É uma pena que o Pedro não tenha conseguido marcar aquele gol, mas no geral foi uma belíssima partida do Pedro. Então, com certeza, a mesma história de outros jogadores aí no qual eu citei, porque o craque do jogo só tem um, mas o Pedro, pra mim, foi muito bem. Pedro, mais uma vez, demonstrando muita qualidade para fazer pivô, para trocar passes. Impressionante como o Pedro tem jogado bem ultimamente. A jogada que o Jorginho finaliza, ele faz um ótimo pivô. No gol que o Flamengo marca, ele também faz o pivô, dá o passe assim, ele dá um passe de primeira pro Gonzalo Plata. O Pedro tá muito participativo, tá saindo da área. Tá faltando só mesmo acertar a finalização, né? Porque o Pedro teve a chance, poderia ter marcado o gol e dá para dizer que aquela chance é gol perdido. Mas eu também gostei da atuação do Pedro, então para mim não foi bem também. Próximo da lista, Samuel Lino. Bom, o Samuel Lino entrou muito mal. Para mim foi dos jogadores que entraram, para mim foi o pior. Tomou muitas decisões erradas, tava desconectado com a partida. E para resultar, ele para mim teve a pior cobrança de pênalti do time do Flamengo. Foi muito mal. O Samuel Lino é uma noite para se esquecer, então ele tá na lista do foi mal. Samuel Lino entrou e realmente jogou mal. Ele perdeu vários duelos contra o Saravia. Não conseguiu dar tanta sequência nas jogadas de ataque do Flamengo. A cobrança de pênalti, perdeu um pênalti que foi nessa meia altura, que não foi boa, então também foi mal. Próximo da lista, de Arrascaeta. Pra mim, o Arrascaeta mal tocou na bola. É mais ou menos assim. O Felipe Luiz colocou ele de falso 9, pra mim não fez sentido nenhum. Pra mim, o Arrascaeta ficou completamente apagado em campo, mal participou das jogadas do time do Flamengo, só foi aparecer mesmo nas cobranças de pênalti. É mais ou menos isso. Então ele tá na minha lista do foi mal. Foi mal. Eu não gostei da atuação do Arrascaeta. Acho que participou muito pouco do jogo. Não conseguiu ser o jogador tão importante e decisivo que normalmente ele é no Flamengo. Não foi uma boa partida do Arrascaeta hoje e apesar de ter feito gol de pênalti, para mim também não foi mal. Próximo da lista, Saul. Bom, o Saul, diferentemente do Arrascaeta e do Samuel Lino, eu acho que o Saul entrou um pouco melhor. Acho que ele participou um pouco mais da partida na troca de passes, mas também não é nada de especial. Então, foi lá, cobrou o pênalti, fez o gol, então tá na minha lista do mediano, não tá na minha lista do foi mal. Saul pra mim não foi nem mal nem bem na partida, trocou alguns passes ali, mas eu achei que o Flamengo não conseguiu controlar o jogo mesmo com ele entrando no decorrer da partida, ele e o Arrascaeta, cobrou bem o pênalti, mas pra mim a atuação dele foi mediana. É isso, gente. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixe seu like.